Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida também, neste dia abençoado que Deus tem nos concedido. Primeiro eu queria te dizer que quando nós pecamos, nós erramos, nós cometemos algo que desagrada a Deus, Deus é longânimo e misericordioso para nos perdoar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender também que Deus ele nos direciona através da sua palavra a termos uma vida santa diante dele. Buscai a santificação pela qual ninguém verá a Deus. Mas o texto que eu quero compartilhar com os irmãos fica na primeira epístola de João, capítulo 2, dos primeiros versículos. Capítulo 2 diz assim, da primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Olha só que maravilha, né? Diz aqui, o versículo 4, vamos ao versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ao mesmo tempo que ele inicia dizendo que se nós pecarmos, nós temos um advogado, né, que ele foi a propiciação não só pelos nossos pecados, ele foi o preço, ele pagou o preço não só pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de toda a humanidade. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E ele vai dizer que mesmo que nós pecarmos, nós temos um advogado. Nós temos um advogado que é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas ao mesmo tempo também, ele vai dizer, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos. Ele chama a atenção para a obediência. Porque fé, a palavra fé está atrelada à obediência. Aquele que se diz cristão, aquele que diz que creu em Jesus Cristo, ele precisa viver em obediência. Obediência é a chave da nossa comunhão com Deus. Quanto mais obediente, mais próximos de Deus. Quanto mais desobediente, mais distante de Deus. A desobediência nos distancia de Deus. A obediência nos aproxima de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, né? No primeiro capítulo da primeira epístola, ainda aqui na primeira epístola de João, no versículo 9, ele vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas se dissermos também que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, é o versículo 9 e 10 aqui da primeira epístola de João. Aí depois que ele entra aqui no versículo 2 dizendo, filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então não importa o tamanho do seu pecado. Pecado é pecado. Aqui não está falando que é pecado da mentira, que é o pecado do mal pagador, que é o pecado do fofoqueiro, que é o pecado do beberrão, é o pecado de vários outros pecados que tem por aí. Não, ele está botando o pecado como pecado, né? O que existe são consequências dos nossos pecados. Umas são menores, outras são maiores, mas todos são pecadores. O adúltero é tão pecador, ou melhor, o mentiroso é tão pecador quanto o adúltero. O assassino, genocida, né, estripador, ele é tão pecador quanto aquele que mente, aquele que é mentiroso, aquele que vive na prática da mentira. A diferença do mentiroso para o genocida aqui, para o estripador, é que a pena dele é maior. Ele vai sofrer mais, ele vai sofrer as consequências maiores, principalmente aqui na terra. Eu não estou falando daqui, eu estou falando do sofrimento aqui na terra, maiores do que esse mentiroso. Apesar que a mentira também mata, né? Tem muita gente que por conta da mentira matou pessoas, literalmente. Fez outra pessoa matar alguém. Então o sangue dela está na mão por conta da fofoca. Destruiu casamentos e aí por diante.
Então, pecado é pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a notícia boa que eu tenho para você e para mim. Quando eu comecei a ler aqui a primeira epístola de João, que eu vi isso aqui, eu falei, como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele, por sua graça, por sua infinita graça e misericórdia, nos deu a oportunidade, de nós obedecermos, de nós vivermos em obediência e de nós buscarmos a Deus. Então precisamos aproveitar todos os dias das nossas vidas para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Sabendo, lá em Romanos, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos entrar aí nesse processo aí de santificação, de transformação, de mudança de comportamento. E é isso que você precisa saber. Sabendo que nós só vamos conseguir chegar no êxtase, da santidade, no auge da santidade, quando nós formos arrebatados. Porque enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos cometer erros, nós iremos pecar. A diferença de nós, cristãos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que estão nesse processo de santificação, para as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não creem em Jesus Cristo e que não procuram viver em obediência, é que nós não nos alegramos com o pecado, nós nos entristecemos. O primeiro sintoma de que uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo é esse sintoma, é o sintoma de tristeza diante do pecado. Agora, quando você vive na prática do pecado, quando você permanece no pecado e não se incomoda, e não se entristece, e não se arrepende, é porque ainda não houve um novo nascimento na sua vida. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. É isso que Jesus espera de mim e de você. Que nós possamos ir até Ele. Que nós possamos seguir o caminho da cruz, o caminho da redenção, o caminho da justificação, o caminho da santificação. Glorificado seja o nome do Senhor. Fique na paz e tenha um bom dia em nome de Jesus.